Tenho certeza que você já ouviu o famoso: eu dei comida pro meu filho antes de 6 meses e tá aí, não morreu. Ou então: eu não faço lavagem no nariz do meu filho porque dá otite. Esses outros absurdos totalmente desatualizados, a gente vai falar aqui sobre eles. O que a gente mais sabe é que existem muitas pessoas desatualizadas e muitos profissionais que indicam coisas totalmente diferentes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Será que o médico tá certo? Será que isso daí são, como a gente brinca, vozes da nossa cabeça? Ou a gente vai descobrir no episódio. Mais um episódio de Maternipod no ar. E hoje a gente está muito, muito, muito feliz, né? Com alguém muito especial pra gente. Não que os outros não sejam, tá? Todos são especiais. Mas é que essa daqui cuida de alguns tesouros, né? Da nossa vida, das nossas vidas. Então a gente queria muito. A gente implorou um tempinho na agenda dela. E aí, Lê? E foi através dela que a gente se conheceu. É verdade, né? O Maternipod começou por ela. Exatamente. Se não fosse ela, esse podcast não existia, entendeu? É verdade. Mas, então, estamos aqui com uma pessoa que, como a Natasha falou, responsável pela saúde dos nossos filhos. Que mais? A pediatra mais desejada do Rio de Janeiro. Isso aí. Mais polêmica. Aquela que fala, aguarda 72 horas e deixa o coração da mãe o quê? Louco, né? Lavagem nasal, 72 horas de observação, que mais? Acalma seu coração, tá tudo bem. É normal. É normal. São essas palavras que a gente sempre ouve, mas que a gente não larga de jeito nenhum. Então a gente tá aqui hoje com a Vanessa, a pediatra dos nossos pequeninos. Que lindo! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Tô muito orgulhosa de vocês por esse trabalho incrível. De um grupo sai coisa muito boa, tá vendo? Tá não vendo? Só coisa pra poder te perturbar. Não, mas foi um achado esse grupo. Tinha que ter feito isso desde, das gestantes. Verdade, é verdade. Mas estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre crianças, maternidades e o que vocês quiserem falar. Polêmicas, queremos. Muitas polêmicas. Muitas. Mas antes de começar as polêmicas, vamos entender, Vanessa, como é que você começou na medicina e principalmente, né, com a pediatria. Vamos lá. Do começo. Pequenininha ainda, 10 anos, quarta série, lembro até hoje. Eu bem no meu auge da minha maturidade dos meus 10 anos, chamei a mãe pra conversar. Falei, acho que a gente precisa conversar, mãe. Ela, tá bom, vamos conversar. Por quê? Eu falei, então, quero ser médica e esse colégio que eu tô não é legal. Não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Ela, então vamos trocar de escola, criança. Trocou a criança de escola. A criança trocou de escola, foi pra outra. Aí, dei de cara num vestibular muito difícil de medicina. Dei 4 vezes de cara na parede. 4 anos, não conseguindo passar. E aí, passei, fui fazer minha faculdade particular com muito orgulho, que pago até hoje meus boletinhos do FIES. Boleto mais desejado do mundo. Com a maior alegria do mundo. E não ia fazer pediatria. Entrei na faculdade querendo fazer obstetrícia. E aí, depois eu entendi que, na verdade, não era obstetrícia. Era pediatria, mas de parto. Toda vez que a criança nascia, eu ia atrás da criança. A mãe ficava lá. Aí a criança nascia, eu ia atrás da criança. Falei, opa, não é obstetrícia, é pediatria. E também conheci profissionais maravilhosos na área que pegaram na minha mão e me levaram para conhecer a emergência pediátrica, o hospital, a rotina de hospital de criança. Eu falei, é aqui desse ladinho aqui que tem um cheirinho legal. É aqui que eu quero seguir. Esse lado que eu quero aqui. E a gente queria saber o que é... Porque eu fiz até a caixinha de perguntas, eu falei sobre pediatria humanizada, né? Uma das perguntas até, assim, a gente vai meio que mesclar as perguntas com, né, com a... Porque muita coisa que a gente tinha pra perguntar, acho que é a dúvida de muitas mães. Então, acabou que veio muita coisa na caixinha que já estava na pauta. Ótimo, excelente. O que perguntaram, qual que é a diferença da pediatria humanizada para tradicional? Porque muita gente fala, é pediatra. Né? Qual que é a diferença de um e de outro? Eu acho que a raiz dessa pergunta, assim, é simplesmente você ver a qualidade de médicos que te atendem, né? Você tem uma consulta que dura 1 hora, que você conhece o nome do pai, o nome da mãe, o nome da avó, sabe a rotina da vida da criança. A base da humanização é o respeito. É você respeitar as decisões da família,
Você respeitar as decisões que foram tomadas desde antes daquela criança nascer e entender qual é o objetivo final, onde aquela família quer chegar. E caminhar de uma maneira respeitosa junto com a família. Seja na criação, na alimentação, na via de parto, na amamentação, na vacinação, na creche, na babá. Vamos caminhar juntos de maneira respeitosa. Cada família tem a sua decisão, mas a gente sabe que tem um objetivo final e é o meu dever tentar guiar vocês pelo caminho mais tranquilo e correto. É óbvio que vocês tomam todas as decisões. Eu falo isso para algumas mães que mandam mensagem, você acha que eu tenho que viajar? Eu falo, calma, eu não tenho que tomar essa decisão, vocês que têm que, mas viajar pode acontecer isso, e se não viajar pode acontecer isso. E aí vocês tomam a decisão. Então, essa é a base da humanização, que é diferente de 60 pacientes em um dia de atendimento, com 5 minutos, que você não consegue nem conversar com a família sobre o que está acontecendo, é pesar, medir próximo, mesma prescrição para todo mundo. E não é assim que eu trabalho, definitivamente. Eu não conseguiria ser esse tipo de médico. Eu entrego meu diploma, só vou ter que trabalhar assim, meu carimbo e me aposento. Eu acho que a gente precisa desse acolhimento, né? O que falta aí, que a gente vê, eu acho que esse humanizado vai desde a parte também da obstetrícia, né? Total. Quando eu falei que eu queria ter meu parto humanizado, todo mundo, ai meu Deus, já parei em casa. Eu falei, gente, tem nada a ver. O humanizado não quer dizer, todo mundo acha que... Antigamente era, né? Que falavam que o humanizado era só aquele natural, em casa. Na banheira. E todo mundo ainda tem um pouco dessa referência. E não, eu queria alguém que me respeitasse minhas decisões. E graças a Deus eu segui muito essa linha, tanto com você, com meu filho, quanto com a minha obstetra. Então, foi muito importante. E eu acho que isso vem desde a consulta pré-natal, né? Total. Explica pra gente como é que funciona. Porque quando eu fiz a minha, todo mundo falou assim, não, como assim? Vai na pediatra antes da criança nascer? Nem nasceu ainda. Fizeram essa pergunta pra mim também. Qual que é, né, a importância, a importância dessa eu dessa acho que consulta. vocês fizeram a consulta pré-natal, acho que vocês têm essa resposta, né? O quanto que ela foi importante no momento que vocês já estariam perdidas, né? Então, eu acho que vocês vêm 9 meses ali de gestação conversando sobre você, a sua barriga, o seu filho, os seus exames. E aí vem essa consulta de pré-natal e muda o parâmetro. Fala, agora a gente vai falar sobre o bebê. Sobre o que está acontecendo lá dentro com ele, como é que é o parto para ele, como é que é o pós-parto para ele, o que é normal, o que não é, quais são as vacinas, quais são os exames, o que a maternidade faz de exame, o que não esperar faz. também, né, das primeiras horas. Das primeiras horas, primeiros dias. Quando é que vocês voltam para o pediatra? O que tem que ter nessa volta? Teste do pezinho antes ou depois? BCG antes ou depois? Coisas que às vezes vocês nem imaginavam que poderia acontecer. Você, por exemplo, que teve uma menina, sangramento vaginal pós-parto. Pode acontecer na menina. E aí, se você não faz a consulta pré-natal, acabou. Você acha que está se esvaindo em sangue que vai morrer. Calma, não é assim. Acne neonatal, normal, vai passar. Entupimento canal lacrimal, normal, vai passar. Tudo isso a Liv teve. Check. Só pra constar. Vai colocando. E aí, você tá falando, né? A gente tá falando da consulta, você falou que não é aquela consulta, entrou, pesou, vai embora. Você acha que tem uma diferença entre o médico particular e o médico do plano de saúde? Tem bastante diferença. E começa primeiro pela remuneração, né? Plano de saúde, hoje em dia, paga R$20, R$30 por paciente atendido. Então, para aquele médico ter lucro, ele atende 5, 6 pacientes em 1 hora. Vocês sabem que não dá para fazer nada disso em 10 minutos. Eu não consigo dar oi para vocês na consulta em 10 minutos. Né? Então, imagina resolver um problema, sei lá, um atraso de desenvolvimento, orientar a fisioterapia, uma consulta de introdução alimentar. São consultas longas, são consultas que demoram, né? E aí, quando eu acho que estou terminando a consulta, qual a última pergunta que eu faço? Cadê a listinha de perguntas? Aí vocês... E aí começa tudo de novo. Então, eu tenho uns horários assim, estabelecidos na minha cabeça de quanto tempo eu demoro para cada coisa, e eu tenho que deixar um tempo para o final para... debate. Vamos conversar sobre. E normalmente tem bastante pergunta. Tem bastante assunto. Não, total. Vou só anotando assim, ó. Meu bloco de notas tá aqui, ó. Perguntas pediatra. Tem bastante assunto. Então, não tem como você ter um pediatra no plano de saúde que te atenda de 5 a 6 minutos do jeito que você acha que você mereça ser atendido. É óbvio que a gente sabe que é zero a realidade do nosso país. Poder pagar uma consulta mensal que é cara, eu sei que é cara.
Mas muita gente não sabe que tem alguns planos de saúde que facilitam isso, com a questão de reembolso, né? Mas tem também, você tem que pensar assim, hoje vocês têm filhos grandes, você sabe que as consultas vão espaçando e vai ficando cada vez mais tranquilo de ter. Pesado lá no começo, que é mensalmente, mas depois que começa a ficar mais ultrapassado, assim, os meses, né? Vai ficando cada vez mais tranquilo. E os problemas vão dando uma relaxada, você vai tranquilizando. Então, eu acho que ter alguém que, cara, conhece meu filho desde o nascimento. Se eu passar a mão aqui no telefone, ele vai me ligar e vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu acho que é essa confiança, muito mais do que ser um médico de plano ou um médico particular. Eu acho que é ter a confiança da pessoa que está cuidando do maior vida, mais importante da sua vida, que é seu filho. Até o que você falou, que conhece desde o nascimento, no caso, desde antes do nascimento, Exato, né? desde antes. A gente também, outra coisa que sempre a gente gosta de falar, e a gente vai falar muito ainda aqui, é sobre a escolha de equipes, né, para a sala de parto. Então, assim, eu queria muito, né, no meu parto, eu queria muito que você tivesse, mas a minha equipe já tinha fechado. E eu tava na Disney. É verdade. Você tava de férias. Mas eu ficava mandando mensagem, não ficava? Sim. E aí, nasceu? E como é que tá? E aí, nananã. Até a Bia, fotógrafa, falou... tirando foto aqui. Isso. A Liv nasceu. Até a Bia falou que no dia do parto você mandou... Fala que é a Liv. Lógico. Assim. Mas... a importância de você ter, né, um pediatra de confiança no seu parto também. Então, assim, eu acho que isso vai além do que normalmente as pessoas não levam muito, né? Tipo, pediatra é só depois que vai nascer. Muita gente nem sabe da importância do pediatra na sala de parto e nem sabe que tem. Tem um obstetra e quem ele vai levar eu já nem faço ideia. E isso pode ser determinante na sua vida, assim. Hoje em dia, eu tenho fixa 4 equipes que eu trabalho, 4 equipes com 2 obstetras. Então, são 8 obstetras que eu trabalho. É uma quantidade bem grande de obstetras. E, eventualmente, chegam para mim gestantes com equipes fechadas que falam, olha, eu falei com o meu obstetra e ele permitiu que você fosse na sala de parto. Então, eu vou excluir o pediatra dele e vou pedir para você ir. Maravilha. Que se todos fossem assim, ótimo. Mas eu entendo o lado de quem não opta. Porque é uma sintonia no olhar. É confiança. É uma confiança no olhar. Sim. É o pediatra te olhar torto, você saber que tem que cortar o cordão porque a criança não tá legal. Então, requer essa confiança. Geralmente, as equipes que topam que eu vá, é porque já me conhecem de algum outro cenário. Entendeu? Já me viu andando pela maternidade, sabe com quem eu trabalho, já viu no Instagram alguma coisa, aí fica mais fácil. Mas eu entendo as equipes que não abrem mão por conta disso. Porque eu sei que as equipes que eu trabalho... você talvez tem essa não abririam troca. mão. Você já tem essa troca, então você sabe bem como é que funciona. Mas foi bem o que o obstetra falou pra mim. Ele falou, Lê, eu preciso olhar pro pediatra e entender naquele primeiro segundo ali. Isso. E é isso. E aí, como é que dá conta? Parto, consultório, WhatsApp bombando, vida social. Respondendo na hora. Não dá. Não tem como. Não durmo. Não durmo. Tá tudo bem. A resposta, não durmo. E ainda grava podcast. Não, tá tudo ótimo. Graças a Deus, minhas mães são maravilhosas. O grupo foi fenomenal, o grupo das mães, super se ajuda, é um super apoio que vocês têm. Mas é bem pesado, assim. A ponto do meu marido tá cardia se meu telefone tocar. Imagina. Ele já pediu pra trocar o toque do telefone, que eu não aguento mais. Esse aí não dá mais pra mim, vamos mudar pra uma coisa mais lenta. Eu passo mal quando esse telefone toca, e eu tive que trocar. Mas, hoje em dia, eu moro num lugar muito próximo à maternidade. Então, quando eu me mudei pensando ficar próximo à maternidade que a gente mais trabalha. E próximo também ao meu consultório. Então, o deslocamento é tranquilo. E, hoje em dia, com o consultório próprio, eu consigo manejar melhor os meus horários. Então, eu tenho mais horários disponíveis para remanejar quando precisa. Porque, querendo ou não, como muitos nasceram comigo... A enorme maioria entende quando a gente precisa realocar, porque parto não tem hora. Então, se você opta por ter um pediatra com você que faz sala de parto e que tem essa visão de 1 para 1, você tem que estar disponível também para, ela te marcou e eu estava na sala de espera. Desculpa, acontece. E aí não tem jeito, né? Poderia ser você lá parindo e ela tem que sair correndo. Sorria, eu acho que quando Baby a gente 2 vira pode mãe... chegar. Não pode não. Só se chegar por aqui, ó. Aqui... Tô bem. O Gil tá bem posicionado. O meu também tá ótimo. Toda vez que eu vou na ginecologia, a gente fala, tá tudo bem, né? Não tem chance nenhuma. Ela, não, tá tudo bem.
E aí, queremos falar um pouquinho de alguns assuntos um pouquinho polêmicos. Entra, vai. Vamos, Fica vamos. à vontade. Está aberta a sessão Vanessa Polêmica. Vai, editor, bota a musiquinha. A gente não trouxe o vinho por acaso, né? Porque a gente faz tudo de caso pensado. Até porque no Vanessa não precisa, né? Mas a gente traz mesmo você para agradar da manhã eu falo nossa também. pediatra. Vamos lá. Lavagem nasal. Dá otite, não dá otite? Não, dá otite, pelo amor de Deus. Não aguento mais responder isso. Todo dia, né? Caixinha de perguntas. Todo dia. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a otite existe desde antes da lavagem nasal. Ponto final. E que a principal complicação de qualquer resfriado é a otite. Lavando ou não lavando o nariz. A principal é a otite, a mais grave é a pneumonia. Então, essas duas entidades a gente tem que ter na nossa cabeça quando a gente tem uma criança resfriada. Lavar nariz vai evitar que seu filho tenha complicações e que respire melhor, que coma melhor e que recupere mais rápido. E aí, quando eu falo lavar nariz, eu falo de volume e frequência. Não adianta você comprar a garrafinha que está pronta lá, que faz um jet, ficar passando perfume no nariz da criança. Eu vi essa vez. Não adianta, tá bom? Mas é o que a gente mais ouve soro. mesmo, né? Ah, não, eu não faço lavagem, mas eu uso Eu até chegar A na garrafinha. era salsepe pra tudo quanto é lado, que eu não sabia fazer Ou então lavagem. o conta-gota. Pega o conta-gota e espirra. Aí ele bate e volta. Aí a criança fica com aquela linguinha lá buscando o rinossorozinho que caiu. Não, cara da Vanessa, Delícia. como é que você faz a lavagem? Salsepe. Então não faz. Cadê a lavagem? A lavagem como é que é? Que o salsepe não É é igual lavagem. você fala, né? Do borrifador ou da lavagem do carro, né? Exatamente. Seu carro tá cheio de lama grudada. Você vai lavar com um borrifadorzinho e vai ficar ali esfregando. Você vai vir com a mangueira de pressão pra tirar tudo. É a mangueira, não tem jeito. Mas também tem um jeito, né? Tipo, certo. Tem a de técnica você fazer. correta. Eu sempre falo assim, tá na dúvida, leva a seringa e o soro pra consulta. Manda o pediatra lavar com você. Os recém-nascidos do meu consultório estão todos chegando com seringa e soro. Eu tô achando incrível, todo mundo lavando o nariz. Fiz uma compra há pouco tempo, tem as 200 seringas para chegar lá no consultório, para ter seringa para todo mundo, pra gente lavar o nariz de todo mundo lá. Mas sempre bebê sentado, mão posicionada na cabeça e soro para dentro. Os maiorzinhos pedir para abrir a boca e para falar durante a lavagem, porque aí evita qualquer tipo de pressão. A gente adulto, quando vai lavar o nariz, sente pressão no ouvido. A gente tem um canal que comunica o nariz ao ouvido, tá? Mas os das crianças é reto e o nosso é angulado. Por isso que a gente pede para a criança Uma viradinha. virar a cabeça. A Liv já abre a boca automática. Isso. Assim, já vai. Ai, gente, que sonho. Não, Isso aí, se a não- gente vira a cabeça e lava desse lado, o soro não entra aqui, ele vai direto para esse lado. Então, é técnica, é só lavar da maneira correta. Não dá para lavar deitado, como eu já vi fazendo, inclusive na maternidade, de vez em quando eu mando, não lava deitado não, levanta a criança, aumenta o risco de engasgo, e aí a gente pode ter complicações mais sérias do que a gente tinha com o nariz entupido. Tá, então se a pessoa tá insegura de fazer, ajuda pro pediatra, não é pra tacar faz em salsepe. casa, se está insegura, leva pro pediatra para lavar lá. Mas aí a gente entra nos... Eu não gosto desse termo, mas a gente vai ter que usar Sim. pediatras desatualizados, né? Sim. Porque eu já ouvi várias amigas minhas falando que até otorrinos falaram que antes dos 2 anos não pode fazer lavagem nasal. Aí eles ficam... Eu tenho um pai otorrino no consultório que deixa a criança dele nascer, eu falo, lava o nariz e manda o vídeo, porque ele lava desde o nascimento. A criança tem hoje 7 meses, pergunta se ele filmou. Não filmou, mas ele lava todo dia. Ele mesmo lava todo dia, Enfim, é lavar da maneira correta. Pode acontecer de ter otite? Pode, mas não vai ser por causa da lavagem, é porque já ia evoluir mesmo para um otite, né? E aí a gente tem que lembrar que, principalmente, os otites que perfuram o tímpano, né? A criança está dormindo lá, se acordou com meleca aqui fora. Igual fica no nariz seco, fica aqui fora. Antibiótico, necessariamente. Não dá para não fazer, tem que fazer antibiótico. Esse é um sinal da otite, então, né? 1, 2. 1, 2. até a gente... Foi uma dúvida minha essa, né? Porque eu já ouvi várias vezes. Não coloca no vento da filha ou na água, na natação, essas coisas, vai dar otite. Isso pode dar otite? No vento, não. Na otite, só se a criança tiver infecção de repetição, tiver um canal auditivo pérvio que leve a ter mais propensão, né? Geralmente, bebê pequeno, a gente não faz a imersão, só um pouquinho maior. A gente fica só lavando, molhando a cabeça, né? E aí, a importância da cera no ouvido, não tirar a cera do ouvido, porque a cera, ela é hidrofóbica, ela repele a água. Então, ela estar presente no ouvido diminui a chance da criança evoluir com uma infecção.
Mas aquelas pessoas taradas de ficar tirando a cera do dedo da criança, vai evoluir com otite. Então, banho de chuveiro também, desde o recém-nascido, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, e é muito mais tranquilo de ser dado do que na banheira, que a criança, quando colocada de barriga para cima na banheira, ela ativa o reflexo de Mouro infinitas vezes, e aí parece que tá caindo, e chora. E aí quando vira de bruço, fica ótimo. Você fala, só de bruço que dá certo. Cara, eu sempre quis no chuveiro. Lá em casa desde 5 dias. Não rolou. O Noah só toma banho de chuveiro com o Diogo, mas assim, eu chorei o banho inteiro. Quando ele começou, eu falei, meu Deus, já vai cair água no ouvido, vai não sei o quê. Eu só chorava de um lado e a criança do outro. Mas depois, hoje ele ama, dorme no banho. Delícia. Eu não sei dar banho na banheira. Se eu estiver sozinha com ele, eu não sei o que fazer. Eu só sei na banheira. Tanto é que a gente viajou agora, eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu vou dar banho? Difícil. Mas na idade do filho de vocês que já tá grandinho, eu sempre dou a dica de comprar uma piscina inflável, bota no box, liga o chuveiro, enche de brinquedo, deixa a criança sentada lá, senta na frente dela, deixa ela brincar. Vai tirar chuveiro, shampoo, condicionador, sabonete E tchau. e mimi. Eu fiz isso outro dia, não teve jeito. Vamos lá, vacina. Bora, gosto. Tá? Vacina gosta, né? Gosto. Aliás, é o que ela mais gosta. Ai, meu braço tá até dolorido. Chegou no consultório da Vanessa, sem vacina, meia volta, porque vai dar ruim. Né? E aí, vamos lá para a polêmica da vacina do Covid. Muita gente ainda tá receosa de dar. Muita. Confesso que eu fui uma dessas pessoas. E aí eu não poderia ser sua paciente, que eu falava, vai ter que dar meia volta, né? A gente tá resolvendo esse probleminha. Desse jeito. Mas me conta, assim, por que as pessoas têm esse receio? Por que você acha que as pessoas têm esse receio do Covid especificamente, não das outras? Se ela tem alguma diferença de reação, todo mundo fala, né? Porque é uma vacina mais recente, se ela realmente tem A estudos. tecnologia que ela usou é uma tecnologia muito antiga, que a gente usa há muitos anos. Eu acho que virou uma questão muito mais política do que de saúde. Eu acho que é ali que mora o problema, né? Como se você tomasse vacina, você assumisse uma posição política. E não é isso, né? A gente não parou uma pandemia que matou 700 mil pessoas no nosso país à toa. Não foi uma chavinha que virou. Né? Existe uma justificativa de saúde pública, né? De sanitária, que é vacinação em massa. Então, isso que aconteceu. Covid pega criança, Covid faz doença grave, Covid dá óbito em criança. É uma doença respiratória como outras que a gente está na época, né? Bronquiolite, influenza. E o que a gente vê muito é co-infecção. Esse é o nosso grande problema. É como se, quando as duas doenças chegassem juntas, Covid com bronquiolite, Covid com influenza, a criança evoluísse com mais gravidade das duas doenças. Então, a gente poder vacinar para o que tem é o melhor que a gente pode fazer. Eu ainda não tenho no Brasil a vacina da bronquiolite, mas eu tenho do Covid. Eu tenho da influenza. Então, eu vou vacinar porque eu tenho. Na real, o que a gente mais está ouvindo mas um monte de gente tá morrendo por conta da vacina. Ai, tá dando infarto, tá dando AVC, tá dando não sei o quê. Eu acho que o medo das pessoas tá sendo esse. Sim. Né? Assim, tipo, vou vacinar. Só que o que eu sempre falo, que foi o mundo inteiro estudando para uma vacina, né? Não foi uma vacina que apareceu. Apareceu. Não, foi o maior aporte de dinheiro visto em ciência. E a gente tem que lembrar que, assim, muitas pessoas também tiveram Covid, né? Covid é uma doença que a gente sabe que ela é trombogênica, que ela dá trombo, né? Na época da doença, ou pode levar a estartar doenças que dão trombo lá pra frente. Tanto que um dos tratamentos que se fazia, né, era com anticoagulante para não dar trombo. Então, assim, meus familiares todos vacinados, eu vacinada, meu afilhado vacinado, meus pacientes vacinados e todos muito bem, obrigada. O paciente que eu mais tive grave desde que eu abri o consultório foi um bebê de 1 mês e 20 dias com Covid e influenza. Ficou gravíssimo, entubado, quase, papai do céu levou de volta. Então, assim, eu tenho pavor dessa doença, até porque eu trabalhei no CTI de Covid, onde eu fiz residência, e confesso que eu via muito mais paciente grave do paciente que já tinham doenças prévias. Cardiopatas, pneumopatas, mas vi um menino de 13 anos, de 1,80 m, também falecer rápido, sangrando por todos os buracos. Então, o que a gente puder proteger, foi o que eu falei com uma mãe no consultório. Eu perguntei para ela o seguinte: você ficaria tranquila se seu filho tivesse uma doença grave e você não vacinou por opção? Ele evoluiu com isso porque você optou por não vacinar? Não, então vacina. Então vacina. Se a sua consciência ficar tranquila, beleza, não vacina. Mas se não ficar, vacina. Já tive pacientes que não vieram mais por conta disso. Já tive mães que me mandaram mensagem e falaram: Vanessa, isso gerou um transtorno na minha casa, meu casamento quase acabou por causa dessa discussão. E eu preferi
não entrar mais nessa discussão. Então, estou trocando de projeto por isso, peço 1000 perdões. Falei, tá ótimo, você assumiu uma posição. Eu só preciso que você assuma essa posição. Não joga pra mim essa posição. Assume, não vai fazer? Bacana. Não tô falando que não vai ficar no meu consultório, mas toda consulta eu vou perguntar e vou futucar. Vou botar o dedo na ferida. Por que deveriam não vai? ter mais medo da doença do que da vacina. Total, qualquer doença. Difteria, varíola, que a gente não tem mais, nem vacina porque não precisa. Então, assim, eu entendo que ficou porque ficou a da Covid por conta de política. Se não fosse a política, teria sido todo mundo vacinado em massa, como é para todas as outras doenças. Sim, perfeito. E a vacina da febre amarela, tem alguma coisa em relação ao ovo, né? Acho que se for alérgico ao ovo, não pode tomar. Como é que a gente consegue prever isso? É através de alimentação? Quando a gente está lá na introdução alimentar, na consulta de introdução alimentar, eu converso com vocês sobre uma listagem de remédios, de alimentos que podem dar alergia, e entre eles a gente tem o ovo. E aí eu explico para vocês as reações que pode dar, mostro foto, o que é urticária, o que é anafilaxia. E aí tem que dar ovo e todos os alergenos, de preferência até os 9 meses. Né? Quando a gente tem paciente que evolui com alergia, mancha na pele, anafilaxia, que é aquele inchaço, encaminho para o alergista para resolver. E, dependendo do grau que você tiver de alergia a ovo, você tem que fazer essa vacina dentro de um centro que a gente chama de CRIA, que é onde a gente faz o Centro de Referência de Imunobiológicos. Como se fosse uma mini clínica da família, um hospitalzinho, que você faz, um hospitalzão, que você faz a sua vacina ali e fica em observação. Se você tiver alguma reação dentro daquela hora, você vai ser medicado, mas você não vai para casa como você faz qualquer outra vacina. É uma criança que tem potencial de reagir, porque é uma vacina que contém ovo, tá? A vacina da gripe também contém, menorzinha, mas também contém, mas a gente libera desde que a gente saiba a gravidade da doença daquela criança, tá? Então, o ideal é que a gente já tenha feito o teste com ovo antes de fazer vacina da febre amarela. Perfeito. Esse e outros também, né? Alimentos, amendoim, banana, é uma coisa que eu jamais pensaria de dar alergia, tudo, né? Morango, kiwi. Macarrão, né? Que é o glúten. Sim. Kiwi, abacaxi. Eu fui no camarão com medo, tá? Confesso que eu dei ele a porta do hospital. Não, eu dei com antialérgico aqui, assim. Não, com todo mundo em casa. Minha mãe, Diogo e o antialérgico pronto. A mala carro ligado. O moleque olhou o camarão, felizaço, comendo camarão. Eu falei, ai, gente, eu esperei tanto, morrendo de medo. E a criança tá aí, pra nada. Muito feliz. E a diferença das vacinas, SUS e particular? Sim. Quando, assim, quem tem condição, melhor dar no particular mesmo? Quem tem condição, melhor dar no particular. Né? A gente sabe que as vacinas de particular, geralmente, elas têm um pouco mais de proteção e menos reação. Então, se você puder arcar, o melhor dos mundos é fazer particular. Sem contar que você faz, geralmente, na tranquilidade da sua casa, no horário que você escolheu, dando de mamar, com toda a paciência do mundo, né? Sem ter uma fila de outras 20 crianças para serem vacinadas atrás do seu filho. Mas, não podendo fazer, a qualquer momento a gente pode atualizar. Tá? Putz, Vanessa, olha, até 6 meses eu não tinha grana, não conseguia fazer, mas antes dele ir para creche eu quero atualizar. Maravilha. Nossa prioridade, pneumo 15 e meningo B. São as 2 vacinas que a gente tem de prioridade para fazer na rede privada. A qualquer momento. Ai, Vanessa, eu já fiz a pneumo 10, já concluí o esquema da meningite. Pode fazer. Só conversa com o seu pediatra para ver se vai ser uma dose ou são 2, dependendo da idade da criança. Mas são as 2 vacinas que a gente tem de prioridade. Se eu tiver que escolher uma terceira, rotavírus. Perfeito. Tá. Essas vacinas vão mensais, geralmente até 6 meses, né? Isso, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente tem, hoje, né, nessa fase que a gente tem vacina com 7 meses, que é o reforço da gripe, o reforço do Covid. Com 9, febre amarela e com 1 ano, um repeteco de algumas outras vacinas. Eu lembro que na consulta o Thiago chegou, daí ele falou, não, porque a gente vai dar no SUS, não vou ficar... Não sei se você lembra disso. Lembro. A gente não vai fazer no particular. Tá doido gastar, não sei o que. Chegamos na consulta. Vanessa, então, pode acontecer isso. Você dá no SUS de reação. Ele entrou no carro. A gente não vai ficar mais pobre, né? De ir no particular. Só que eles responderam 15 minutos depois, né? A gente vai dar tudo no SUS, vai dar tudo no particular. Eu mandei mensagem pra ela, mudamos. Gente, ao invés de fazer aquele mêsversário, aquela festinha, junta, né? Ao pé do aniversário pra família, eu acho que todo mundo... Mas essa questão que a gente sempre fala, né? O pessoal gosta de investir em coisa que é fútil. Sim. Pra
E nessas coisas que são importantes, não. É o que eu falo, do enxoval. Eu sempre dou esse exemplo. Faz um enxoval lindo, um quarto lindo, não sei o quê. Ah, não, pra vacina e pra médico particular eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. É isso. E aí? É desse jeito que eu vejo, assim. Ou então fala que, não vou dar a vacina. Aí chega no meu consultório com a unha postiça igual a minha, com uma roupa incrível, que eu sei de onde é, sei a marca, sei qual é, o vestido que eu amo, sei a bolsa. Então, assim, você vê que às vezes prioridades mesmo, questões de prioridade. Mas eu tenho um paciente que falou que perguntou se eu era vendedora de vacina, porque eu tenho esse poder de persuasão com a vacina. Então, se chegar lá no meu consultório sem saber o que fazer, eu não precisa nem sair do consultório, já decidi lá mesmo. Facilmente vai enveredar, até porque, assim, quando eu falo pra vocês, pode dar um 38,8 de febre, um bebê de 2 meses, você fala, não, obrigada. Não, você falou que podia dar convulsão. Crise convulsiva. Na hora que ela falou isso, eu lembro que o Thiago tava de pé, andando no consultório, assim, aí eu olhei pra cara dele, daí ele... Um bombeiro falou crise convulsiva? Não. Isso eu sei, eu sei lidar, mas... Não na minha filha. Não, eu falo isso pra ele. Eu falo, cara, você tem uma sorte, né? Você tem um bombeiro. O meu maior medo de tudo era o engasgo. Eu grávida, eu sonhava que eu não ia engasgar. Eu estava desesperada com a introdução alimentar, era o meu maior pânico. Graças a Deus, ele come super bem, nunca engasgou, nada aconteceu. E aí eu falo pra ele, pô, ele é maior sorte, né? Ela falou, cara, o Thiago é o primeiro desesperado da vida, né? Mas, porque quando é com o nosso filho, tudo muda, né? Eu até tive que fazer, né, uma manobra esses tempos. E assim, é imprescindível, né? Você tem que saber. E ele ali, eu falo que todo mundo fala, ele é super protetor, mas ele vê tanta coisa que pra ele, assim, pô, pode acontecer com a minha filha? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, já que a gente tá nessa de introdução alimentar, tem uns queridinhos pediatras, 3 meses, dá uma aguinha, dá uma tapinha. Vai tomar um chazinho, não? Um chazinho de camomila. É bem difícil. A gente escuta muito isso, né? Quais são os sinais de prontidão? Primeiro sinal de prontidão, né? 6 meses. Começa aí. Antes disso, nada. Sentar, tudo, não. 6 meses. Tem que ter 6 meses e os prematuros 6 meses de corrigida. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala Pelo isso, amor né? de Deus, gente. Tá escrito lá. O dia que eles mudaram, eu vou ser a primeira a falar, mudamos, uhul. Mas não mudamos. 6 meses e 6 meses de corrigida para os prematuros. E sentar com o mínimo de apoios, que eles falam, mínimo de apoio. Não ter mais o reflexo de protusão de língua, ou seja, não ficar mais com a linguinha para fora, ter interesse na comida dos pais e pegar todos os objetos e levar até a boca. A gente precisa que um bebê de 6 meses faça isso. A partir de 6 meses, o que acontece é que às vezes vocês impõem na cabeça de vocês que tem que ser com 6 meses. Pá. Como se de 5,29 ele atualizasse o iOS da cabeça dele para 6 meses e começasse a fazer tudo. Não necessariamente. Tem bebês que com 5 meses e 10 dias fazem tudo, mas não vão comer porque não tem 6 meses. Eu tenho bebês de 6 meses e 20 dias que não vão comer porque não sentam. Então, é uma faixa que a gente tem ali. E óbvio que não sentar com 7 meses e meio é atraso de desenvolvimento. Essa criança tem que ir para o fisioterapeuta e para neuropediatra. Tem que investigar atraso de desenvolvimento. Né? E não adianta botar a culpa no atraso de desenvolvimento se você não estimula a criança. Se você não faz time, se você não fica estimulando ele, brincando com os brinquedos corretos, botando no chão, e card com 1 mês, para ficar olhando para lá e para cá, e tapetinho com 2, pescoço para cima. Tem que brincar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe no consultório, com uma criança de 15 meses. Sabe as partes do corpo? Não, não sabe. Sabe o som dos animais? Não, não sabe. Mas você ensina? Não. Falei, então ele não vai aprender. Ele não sabe ler, não vai pegar o livro e falar, cachorro, au, au. Não vai, você tem que ensinar que o cachorro faz au-au, o cachorro da vizinha, e vamos lá ver o au-au, passa a mão no au-au. Como é que ele faz, filho? Au-au, muito bem. E vida que segue. Na hora de dar banho, eu falo que uma criança de 1 ano de idade, ela mora no musical. É da hora que você acorda, da hora que você dorme, narrando o dia para ela. Bom dia, vamos ver a árvore, olha o sol. Ih, que cor é o sol? Amarelo. O que mais é amarelo aqui em casa? E aí tu exausta o restante do dia, porque você não parou de falar 1 minuto. Mas a criança precisa disso. Até pegando esse gancho aí do au-au. Foi até uma conversa essa semana que a gente estava falando. Isso atrasa o desenvolvimento? Você falar au-au, miau, ao invés de o cachorro, não gato? atrasa, não atrasa. Até porque a gente tem marcos de som dos animais. Só preciso que ele entenda que o nome não é au-au. O cachorro faz au-au. E aí você vai pegar o livro depois, cadê o cachorro, filho? Aí ele vai apontar e falar au-au. Muito bem, o cachorro faz au-au.
Mas aí a gente dá o nome correto e fala, o cachorro faz au-au, o gatinho faz miau. E aí não é chamar, cadê o au-au? É, cadê o cachorro faz au-au, muito bem. Então a gente vai dando o nome correto para a criança. Assim que a gente está aprendendo uma língua nova, sei lá, você entrou no curso de alemão. Você começa a treinar o seu ouvido pro alemão. Daqui a pouco você pega uma palavra, você fala, aí, essa palavra eu conheço, mas eu não sei falar. Muito difícil falar isso, eu não sei falar, não. A criança é a mesma coisa. Ela começa a entender certas palavras. E daqui a pouco ela está com 15 meses, não fala, mas você fala, pega o seu chinelo que a gente vai sair. Ela vai no quarto, pega o chinelo, senta e tenta botar. Você fala, ótimo, já entendeu um comando, ela sabe a frase inteira. Daqui a pouco ela está falando, chinelo, sair. E aí a gente vai. A gente falou isso hoje, né? Até falei lá no grupo com as meninas, quando que tinha que começar a falar o mamá e papá? Porque a primeira palavra do novo foi água. Ótimo, fala, sobrevivência, sobrevivência. É isso, mamãe, papai, vocês se resolvam aí. Da Liv foi Gaia. A Gaia salva ela e o Noah bebe água. A gente tá bem. Mas ele, por exemplo, se você falar, cadê a mamãe? Ele faz assim em mim. Cadê o papai? Ele faz nele. Cadê o Noah? Isso. Ele sabe quem é a galera que tá ali. Perfeito. Mas ele não sabe falar ainda, né? E tá tudo bem. E a gente fica falando. E aí tem aquela questão, né? Que fala também que você não pode ficar impondo a criança, meio que enchendo o saco, né? Vamos dizer. Isso é real também? Tem que ser uma coisa leve, tem que talvez. ser uma coisa da rotina, que a criança fique interessada em saber o que está apontando, o que está mostrando, né? Variar o cenário que a criança tá. Se todo dia ela acorda, vai pra sala. Brinca, brinca, brinca. Dorme, vai pro quarto. Acorda, vai pra sala. Brinca, brinca, brinca. Daqui a pouco ela tá jogando as coisas pela janela. Tá trepando no rack. Que ela tá entediada. Então, a gente tem que variar isso pra criança. E aí, também essa variação de ambiente faz enriquecer o vocabulário, ela vê passarinho diferente da cor, daqui a pouco ela fica, passarinho, piu-piu, piu-piu, ela fica olhando, e em casa ela não viu piu-piu. Então, eu sei que a rotina do dia é muito pesada, ainda mais quando tem criança grande, que todo mundo já voltou à rotina de trabalho, da vida normal, mas fim de semana, pé na porta, voltar para casa para dormir. Tem que fazer atividade na rua. Todo mundo fala, eu fico muito cansada com ele na rua. Eu falei, a gente vai ficar cansada na rua e ficar em casa, eu prefiro ficar na rua. Lógico, isso. Vamos cansar ele também, né? Só a gente vai ficar cansada, não. Exatamente. Cansa a criança junto. Tá, e aí, questão de emergência. Vamos lá. Eu sou aquela que eu achava que eu tinha para emergência qualquer espirro do Noah. E aí tem aquela também, né? Até 3 meses a gente acha que vai dar problema com recém-nascido a qualquer momento. O Noah respirava mais ou menos. Eu, ai meu Deus do céu, será que tem que levar para emergência? Desesperado. E aí você falou, Natasha, calma. Isso vai passar, mais pra frente você vai começar a entender. Isso. Mas assim, para as mães recém-nascido e para todas as mães também, qual é aquele momento assim, não, é um problema, preciso levar para emergência? Quais são os sinais? A gente vai fatiar ali por etapas, por idades, né? O recém-nascido, principalmente febre. Até 30 dias de vida, né? O recém-nascido até 28, mas não pode fazer febre. E aí a gente mora no Rio de Janeiro, uma cidade quente, e geralmente a gente quer levar a criança para casa vestido igual um morador de um iglu, né? Com tricô, com 3 roupas por baixo, 2 meias. Aí a criança chega em casa fervendo, você bota a mão e fala, tá com febre. 38,5 no termômetro. Calma, tira a roupa, deixa de fralda 1 horinha, não vai morrer porque tá de fralda, não precisa ficar em casa de gorro, de luva, de nada. Tá fora do ar-condicionado, bodyzinho e tá tudo certo. Então, fez febre, mesmo assim, pediatra, estou indo para emergência. Fez um 38 de roupa normal para o ambiente, né? A gente fecha critério para sepse e interna na UTI neonatal. Esse é um dos motivos para a gente evitar visita para criança. Pelo amor de Deus, não visitem as crianças recém-nascidas, tá? A não ser que você seja vovô, vovó, dindo, dinda. O resto vai Rede de apoio, esperar. E que vai ajudar em Exato, exato. No mínimo, você chega lá com um pacote de fraldas. E com comida. Faz uma comida. Arruma a casa. Lava uma louça, pede um iFood para aquela mãe maravilhosa. E aí, passamos 30 meses. Entre 1 mês e 3 meses, a gente tem uma outra criança que também tem que ir para emergência se fizer febre. Então, fez febre, vai para emergência. Mas aí não vai internar direto. Vai só para emergência e aí na emergência vai coletar sangue, raio-x e urina. Se algum desses vier alterado, trata-se internado. Não dá para tratar uma infecção urinária de bebê de 1 mês e 20 dias com antibiótico prescrito. Já vi acontecer. Já mandei voltar. E acima de 3 meses? Aí, acima de 3 meses é meu papo terapia com vocês. Calma, tá tudo bem, vamos lavar o nariz. A gente vai para emergência se sinais de desconforto respiratório
aquela barriga que entra e sai, o nariz abrindo e fechando, uma criança gemendo para respirar. Muita prostração, Vanessa não acorda, não quer mamar, não quer urinar, tá dormindo muito, sonolência, emergência. Vomitando horrores, tá vomitando, não melhora com remédio, emergência. Mancha no corpo, emergência. Que mais? Principalmente nessa época do ano, desconforto respiratório. E aí, 3 meses pra cima? 3 meses pra cima, a gente só vai pra emergência se de fato tiver algum sinal de gravidade ou então mais 72 horas de febre. Vanessa, tá no 80 horas, 90 horas de febre. É importante a gente sempre lembrar que febre de criança a gente conta por hora, não por dia. Às vezes a gente fala comigo e fala, tá no 4º dia de febre. Pera, vamos contar a hora. Tá em 60 horas ainda, dá pra gente esperar um pouquinho. Fora da febre, tá brincando? Tá mamando? Tá. Então calma, é só febre. E eu falo que febre não é doença, é reação imunológica. Então, a gente tem que medicar quando for necessário e esperar ver o que vai acontecer. Bebê pequenininho é danado de fazer roséola, exantema súbito, né? 3 dias de febre, 4º dia para a febre e pinta o corpinho inteiro da criança. E aí eu amo quando vocês vêm escrevendo isso que eu só respondo, exantema súbito, doença viral sem gravidade. Então, não tem muito o que fazer. Se fosse para emergência, trauma, né? Porque aí é exame de sangue, urina, e a urina de saquinho não vale, tem que ser urina de sonda, e aí trauma para colher sonda. Então, é por isso que eu evito o máximo de mandar meus pacientes de emergência, porque eu sei que vai precisar do combo do porquê que foi para lá. E aí só vamos fazer se for de fato necessário. E em acidente doméstico, quando levar para emergência? Qualquer bebê abaixo de 6 meses de idade que bateu a cabeça precisa ser visto, tá? Que bateu a cabeça, obviamente, com uma queda visualizada. Quedas não visualizadas, independente da idade, tem que ir. Você botou a criança para dormir, você não sabe se ela desceu sozinha ou se ela caiu lá de cima, tá chorando, hospital. É uma queda não visualizada. Tá? E aí, depois disso, a gente só vai, depois de 6 meses, se tiver algum sinal de gravidade na criança. Vomitou, está convulsionando, queda da própria altura, a gente não tem mais grandes medos, porque vai cair muito de cabeça. Porque a gente não quer que bata em alguma coisa no meio do caminho. Uma quina da mesa, na quina do sofá, no brinquedo. Então, a criança começou a andar e começar a espalhar as coisas pela casa para ela ter espaço para circular, porque vai cair muito. Vai ser uma pergunta. Vai vir, né, dona Letícia? Vai cair demais. E aí, então, por exemplo, caiu do... tô em pé, caiu, porque não acontece isso de vez em quando. Ele tá em pé, na cadeira, sentou, pá, com a cabeça. Muito bem, filho, parabéns. Não, eu assustava a criança, porque o primeiro, ele chorou porque eu vim, porque na verdade a criança ficou sem. E eu vim desesperada. E, tipo, ele olhou pra mim e chorou. Tipo, acho que ele tomou mais susto do que qualquer coisa. Agora ele cai, eu falo... Tá tudo bem. Tia Vanessa tá falando, tá tudo bem. Aí eu fico observando, olha, daqui a 5 minutos ele tá rindo, tá tudo bem. Então não tem problema, caiu, não bateu lugar nenhum, do seu própria altura, segue o baile. Tá tudo bem. Tá. Eu ainda vou além, é importante essas quedas. Eu preciso que ele caia, obviamente, de uma maneira civilizada e observada, para ele aprender daqui a pouco que ele não precisa se jogar igual madeira para trás, tem que abaixar controlado. E aí ele começa daqui a pouco a pegar um objeto que caiu no chão e voltar. Então ele começa a entender que, opa, assim eu me machuco. Deixa eu fazer de uma outra maneira. E por favor, não usem mochilinhas para amparar a queda. Gente, muito bom. Isso desequilibra a criança, muda o eixo de gravidade. E aí a criança, em vez de andar normal, começa a mudar o eixo e se jogar para trás. Então ela desequilibra para andar, ela não consegue andar depois, aí atrasa para andar. E aí você arrumou um problema, em vez de solucionar o problema que você queria. Mesma coisa o andador. Pelo amor de Deus. Eu vou comprar um andador, vou até tomar uma água. Mas e aquele que empurra? Qual que é a diferença do andador para aquele? O andador é aquele que a criança fica dentro, né? Sim. E ela vai quase patinando, assim, deslizando a casa inteira. Ui! Exatamente. E aí não vê o degrau que tem ali da varanda para a sala. E catapulta, não vê a escada. Catapulta, bota uma criança de 4 meses naquele lugar que ela não está pronta para andar. Machuca a coluna, o joelho, o quadril. Então, é proibido, não é para usar. O empurrador não tem freio. O nome do freio do empurrador é testa de criança. Tá com a mão aqui, tá empurrando, ela quer parar, ela solta e de cabeça no chão, né? E às vezes no brinquedo, às vezes em outro brinquedo que tá ali embaixo. E ninguém anda com as mãos aqui, né? Também outra questão de equilíbrio. Então eu preciso que ela transfira o peso de uma perna para outra, de um braço para o outro.
O empurrador serve para uma coisa, que é para virar ele aqui e brincar com o brinquedinho da frente. De resto, para nada. Tá, larga a criança, gente. Deixa a criança ser Isso, feliz. deixa ela empurrar o puff, a cadeira. Letícia, cercadinho. Um cercadinho. A gente pode daqui a pouco falar sobre isso. Pode trocar de assunto? Não, antes da gente entrar, porque tem uma pergunta da caixinha de perguntas, tem sobre o cercadinho. Mas enfim, eu só quero uma última parte que eu amo. Sim. Antes de ir nas perguntas do Instagram. Na verdade, os avós não gostam, né? Os mais velhos não gostam, que é sobre vento, Sim. chuva, água gelada, frio, dá resfriado. E pé ou descalço. E pé descalço, sem Nossa, meia. a avó adora. Bota uma meia, o pé tá gelado. Desde recém-nascido, né? É. Sai com essa pé sem meia. Não dá resfriado, não dá resfriado. Da resfriado é vírus, tá? O que acontece? Por que existe essa lenda do que resfriado e vento dá gripe? Choque térmico abaixa a nossa imunidade. Mas não é uma vez. Eu saí de um banho quente, entrei no ar-condicionado, vou ficar doente. Não, você tem rinite. Se você faz isso e espirra, você tem um rinite e você tem que tratar a sua rinite. Mas toda vez que eu durmo de ar-condicionado, eu fico doente. Então, você tem que tratar a sua doença. Você é doente alérgico. Você não está gripado. Né? Lembrar que resfriado é uma doença que dura 3, 4 dias direto. Não é uma manhã que você acorda espirrando. Então, a gente tem uma sequência, tá, de eventos. Mas se você tá viajando, foi para a Europa, tô há 10 dias, entra na calefação, vou para neve. Entra na calefação, vou para neve. Teu corpo fica estressado, tentando arrumar essa temperatura e baixa a nossa imunidade. Aí faz o quê? Abre herpes. Você cai doente, faz uma doença que você não fazia, faz uma pneumonia. Então, é isso que acontece, tá? Então, a gente precisa ficar de olho em relação a isso. Mas não vai ficar gripado, não vai pegar um vírus, porque tomou um banho de chuva num dia de verão. Inclusive, vai criar excelentes memórias na criança. Esses dias eu tomei banho de chuva com a Liv e todo mundo assim no prédio. Meu Deus, que absurdo. E ela só de fralda. Não, ela só de fralda deles. Meu Deus, vai pegar gripe. Não, e tá plena. Tá Felizona. ótimo, felizaço. Isso. Isso. E E aí, vamos para as perguntas do Insta? Vamos. Então, vamos lá. Tempo de tela. Qual o ideal? 0 até 2 anos. Tá, mas assim, e a mãe que precisa comer, fazer um xixi, faz Traz o quê? a criança pro banheiro. Ah, tá. Olha, E fazer uma comida. Leva a criança comer. pra cozinha. E a criança toma puxa. banho. Toma banho junto. Toma banho junto. Tá, sem desculpa nenhuma, tá? Nem um minutinho? Não assim? tem. Existe um conceito na pediatria chamado de epigenética. Acho que eu já conversei com vocês. Um consulta ou não, conversaremos sobre. Que é, quando eu tenho um gene suscetível a uma doença, eu tenho um ambiente que propicia aquilo. Câncer. Como mal, fumo, eu tenho um gene suscetível. Então, eu tenho um ambiente que vai ativar esse meu gene. Eu tenho um gene de um atraso de desenvolvimento, de um TDAH, de um autismo, e eu planto um ambiente que favorece. Um ambiente onde eu não estimulo a criança, onde ela fica 24 horas em frente à televisão desde que ela acordou, muito pequenininha. Então, eu ativo aquele gene. Sem contar que vício, televisão é vício. Então, aquela criança que passa o dia inteiro vendo televisão, em 5 minutos, às vezes, na primeira vez, ela fica feliz. Você fala, não, ele fica 2 minutos, daqui a pouco tá brincando. Daqui a pouco são 3, daqui a pouco são 5, daqui a pouco, se você não liga, escândalo auê, quebra a casa. Ela, de fato, sente necessidade daquilo. É um prazer cerebral, igual a gente tem com o uso de açúcar, uso de drogas. Então, evitar esse contato. Depois de 2 anos, a gente tem um contato limitado e sempre observado pelos pais. Não é para fazer igual eu vejo em restaurante por aí, em viagem, telefone na mão da criança. Não. Telefone do lado dos pais e coisas educativas, pelo amor de Jesus Cristo. Porque o que a gente mais tem aí é programas de aplicativos, né? Que você não controla, o que seu filho vai ver, ele vai fazendo scroll da tela e do nada aparece coisa que você não quer que ele veja, ou até mesmo nas propagandas, dentre os vídeos. Então, não dá para deixar uma criança desassistida com um telefone do lado. Eu até vi, até no Reels do René, que a gente teve, né, a entrevista aqui do podcast, ele falou sobre isso, da tela, que ele falou que às vezes a criança está ali assistindo e tal, e de repente entra no WhatsApp dos pais, às vezes tem um conteúdo
né? Sim, impróprio. Mais 18. Sim. E a criança tá ali e vê. É Então, isso. às vezes você tá ali com o celular, mas a criança sabe mexer. Total, Ela abre outras total. coisas. Ela sabe os símbolos, qual o aplicativo é de cada símbolo. Então, além disso, ainda tem essa questão, né? Aham. Pode ver coisas, né? Não, e as crianças mais velhas, assim, a gente fala muito aqui sobre bebê porque é a nossa idade, mas as crianças mais velhas que escrevem, que leem, elas estão suscetíveis aos abusadores na internet que se passam por crianças iguais a ela. Então, isso é uma realidade dessa geração. A gente não viveu isso. Né? A gente viveu que não podia falar com ninguém na rua, que não podia aceitar doce de estranho. Era o que a gente sabia. Hoje em dia, o perigo mora dentro da sua casa. Eu não preciso sair para ter uma pessoa que pode trazer consequências para minha casa. Eu posso ser uma pessoa dentro da minha casa, no telefone do meu filho, que está convencendo ele a ir na pracinha, sair mais cedo da escola para me encontrar e sumiu a criança. Então, é isso. É criar uma relação com seu filho de confiança de que você pode ver, mas você vai ver no meu telefone na hora que eu deixar E comigo junto. Nos mais velhos também até a questão do bullying, né? Começa essa questão das mídias sociais, e aí começa a aparecer, e aí vem um outro comentário que a gente sabe que nas redes sociais as pessoas não... Os haters botam a cara mesmo, e aí chama a criança de gorda, chama a criança de magrela, chama os desafios, né? Desafios, aqueles tudo desafios isso. de, tem que, não sei o que lá com desodorante. Tem que ficar de olho. Não tem jeito. O que passar no dente do bebê quando está nascendo? Gelo, leite materno. Nada de medicamento. Muito raramente usar medicamento, né? Tentar não usar, na verdade, assim, não usar mesmo aqueles que têm anestésicos, né? Que tem lidocaína na composição. Tem muito pediatra que ainda prescreve, mas qual que é o problema do anestésico local? Né? Excesso de quantidade. Você está vendo seu filho sofrendo, e você está ali de hora em hora fazendo anestésico, e aí ele acaba deglutindo, engolindo aquele anestésico, anestesia toda a parte de deglutição, a criança perde o reflexo da tosse e ela engasga. Né? A tosse, ela é o nosso aliado do não engasgo. Então, se eu anestesio a garganta, a criança não tosse, e a saliva, em vez de ir para o estômago, vai para o pulmão e faz pneumonia. A criança faz... Enfim, fica grave às vezes por conta disso. A comida desce por ali, não deveria descer, e aí vai parar no hospital. Então, pensar, respirar, falar, vai passar, é só até o dente rasgar, bota o mordedor no freezer, pega um paninho, fralda, dá vários nozinhos, molha na água e põe no freezer, ele vai comendo os nozinhos ali com a aguinha gelada e picolé de leite materno. E pode dar febre, diarreia, o que todo mundo fala que isso dá mesmo, não dá? Nada comprovado cientificamente. Tem criança que passa muito bem obrigada, tem criança que fica derrubada, parece que está doente. Quando o dente nasce, aí rasga, você fala, cara, era só o dente mesmo, não fez mais nada. Mas não tem nada que comprove que todo mundo que está nascendo dente vai fazer 3 dias de febre, 2 dias de febre. O que tem é o seguinte, eu preciso recrutar meu sistema imunológico para ir lá na gengiva para corroer a gengiva. E aí, sempre que eu preciso recrutar meu sistema imunológico, eu preciso subir a temperatura. E aí, às vezes, faz um 37,5. Nem é um febrão, não. É um 37,5, 37,8, que aí ele consegue chegar onde tem que chegar, digerir a gengiva e o dente conseguir passar. Mas um 39, definitivamente, não é dente. Perfeito. Essa aqui é pra você, Letícia. Bora! Pergunta aqui. Sobre cama compartilhada. É a favor ou contra? Como fazer? Gosto de maneira segura, tá? Maneira segura, cama no chão, porque vai cair, né? Principalmente crianças que engatinham. Foi o que eu acabei de fazer. Né? Crianças que engatinham tem que ir pro chão, crianças recém-nascidas, ok, não vai sair dali sozinho. Mas o ideal, um adulto só, né? Sem apetrechos, né? Então, sem lenço, sem edredom, sem travesseiros em cima do bebê. Nenhum dos adultos que esteja dormindo na cama pode ter bebida alcoólica ou tomar remédio para dormir. Porque a gente diminui o nosso reflexo. Se rolar por cima da criança, você não vai acordar. Então, é isso que a gente precisa fazer e limitar o lugar onde aquela criança se encontra. Então, não deixar a criança na ponta da cama, né? Se a criança já estiver engatinhando, cama no chão, com portas fechadas, lacres de armário, porque ela pode acordar e simplesmente decidir explorar o quarto sozinha e vocês não perceberam que ela acordou. E ao contrário, a pessoa que quer colocar pro quartinho no berço, tem alguma idade ideal? A partir, assim, dos 3 meses visualizada com câmera ou 6 meses sem visualização. E essa criança tem que ficar limitada também, dependendo da idade, porque vai acordar, vai mexer em tudo. Então, não dá para a porta do quarto dela ficar aberta e ela ter acesso à sala, à cozinha, e você está dormindo ainda.
Então, sempre que possível, dormir junto com a criança durante um tempo, depois sair dali, depois que você vê que ela está segura de dormir sozinha. E aí pode ser tanto cama montessoriana quanto berço clássico, mas sempre de uma maneira segura. Menos de 3 meses precisa ficar com visualização direta da criança e sempre de barriga para cima. Antes de 3 meses. Depois, se ele, tudo que ele faz sozinho... Tudo que ele faz sozinho, a gente deixa. Perfeito. O Noah, quando eu botei no bercinho, meu mini querido começou a querer... Ele sempre dormiu de barriga pra baixo, né? Depois de 3 meses. Eu dormi assim na câmera. E aí consegui voltar a dormir com 3, 4. E ele começou a querer, vou ficar de barriga pra cima. Só que ele não sabia ficar de barriga pra cima, acordava. Acordava pedindo pra você botar. Pra botar de bruço. E aí ele virava de bruço depois de novo sozinho. Exatamente. Agora meu mini querido vai na câmera. Ele acorda em pé na câmera. Mas dando oi pra você. Nossa, está na hora de abaixar o berço. Eu Mais acho uma que eu vez. não vou conseguir tirar a câmera tão cedo. Não Ela consigo vai dar também. com 5 anos, vai estar a câmera ali, né? Câmera ali. O meu também esconde fica no lá. bichinho de pelúcia. Não tá vendo? Vamos, a gente falou muito da medicina, né, das pediatras, principalmente que não estão atualizadas. Sim. Como é que a gente sabe que ali é a hora de mudar o pediatra, esse pediatra que não tá legal, Cara, não tá atualizado? eu acho que hoje em dia a informação ela chega de uma maneira muito passiva pra quem é pai e mãe, assim, no telefone. Você não precisa nem procurar. Só o fato dele saber que você engravidou, ele vai calculando e vai te mandando as informações conforme a idade do seu filho. Então, você sabe a idade tem que começar o ferro, você sabe a idade tem que começar a vitamina D, você sabe como é que é a sinal de prontidão, e você vai batendo com o que você conhece. Começou a desviar das informações que você conhece, o que você escuta das suas amigas, falei, eita, perdi a confiança. Já não sei mais se é isso ou se não é. Acho que está na hora de eu mudar. E aí vai ouvir uma segunda opinião. E o que eu recebo muitas vezes de mensagem no Instagram é, putz, Vanessa, como é que eu troco de pediatra? Simples. Fala com a pediatra, fala, oi, tudo bom? Então, infelizmente vou ter que trocar de pediatra. Tivemos algumas divergências aqui em casa sobre algumas decisões em relação à criança e a gente decidiu evoluir com uma outra pediatra. Agradeço o que você fez até hoje, mas a partir de agora a gente vai ficar com outra pediatra. Obrigada, um beijo, tchau. É sempre muito cordial você fazer isso, por quê? Disponibilidade que o médico teve com você, às vezes informações importantes de prontuário, dependendo do paciente, eu quero passar para outra pediatra. Eu falo, olha, fulano é alérgico a ovo, faz anafilexia. Preciso que você saiba, não sei se ele vai te informar, se ele sabe a gravidade do que ele tem, mas os exames estavam assim. Importante, às vezes, ter isso, até para você sair bem, porque se você quiser voltar, Sim. a porta está aberta. É diferente de você sair de uma maneira escandalizada, ou então sair sem avisar e do nada, daqui a 8 meses, voltar. Tava sozinha, então, 8 tudo bem, meses. eu fui pra uma, não gostei, voltei. Exato. A gente sempre recebe de volta. Faz parte. Abre os braços e vem. É bem isso. E aí agora, meu leite não sustenta. Como saber se uso fórmula? Posso dar Mucilon? Mucilon é muito bom. Taquicardia. Vou dar um Mucilon para dormir melhor. Não dorme. As consultas mensais, né? Na verdade, as 2 primeiras consultas do recém-nascido servem muito para dar esse suporte para a família. Ó, tá tudo bem, tá engordando, tá crescendo, o leite está sendo suficiente. Mas em casa, antes disso, às vezes, quantidade de troca de fraldas. Tá fazendo 8 xixis, tá trocando 8 fraldas, xixi, cocô tá amarelinho, mostarda, fralda tá cheia, tá dormindo 3, 4 horas seguidas, tá, então tá tudo bem. Uma criança, ela não vai ficar dormindo 4 horas e trocando fralda beça se não estiver entrando. Mas fora isso, assim, tá engordando a quantidade de gramas por dia que tem que engordar, dando aqueles saltos de altura que dão nos primeiros meses, atingindo todos os marcos de desenvolvimento. Aí tá tudo certo. A gente vai fazer fórmula se for necessário, né? Se for um desejo da mãe, apesar de muita conversa, ou se for uma criança que a gente está vendo que no exclusivo não está dando certo. Talvez uma baixa ingesta, já tentou corrigir tudo, corrigiu pega, medicou a mãe, mandou na fono, enfim, fez tudo e não rolou. E aí a gente faz um misto. Tá? Eu tenho amigas que elas falavam, ele tá tão magrinho, não sei o quê, eu acho que vou ter que entrar na fórmula. Eu sempre perguntava isso. Tá fazendo xixi? Eu falo que às vezes eu me sinto a pediatra, porque todo mundo me pergunta as coisas. Bem orientada. Tenho boas referências. Aí eu sempre pergunto, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô? Tá. Então espera a consulta. Na consulta você vai saber. Espera a consulta é uma palavra que a Vanessa fala também. Sim. Uma vez eu resolvi pesar o Noah. Aí ela só mandou assim, eu falei, Vanessa, não, tô achando que ele não... Espera a consulta. Ok. Desculpa. Em relação ao Mucilon, né? Um farináceo que a gente chama.
você ler o rótulo lá, você vai ver que os principais ingredientes é farinha e açúcar, então não tem valor nutritivo nenhum. Você vai acabar apenas engordando a criança e vai fazer que ela seja uma criança subnutrida. Ela é uma falsa criança bem nutrida. A gente tem que tirar da nossa cabeça que a criança gordinha é saudável e o adulto gordinho não. Tá errado. Os dois têm que ser saudáveis. E nenhum dos dois gordinhos. Tem criança que é gordinha? Eu tenho paciente de 4 meses com 10,5 kg em aleitamento materno exclusivo. É uma criança saudável. E eu tenho crianças de 2 anos com 10 quilos também, que também é saudável. Então, a gente tem biotipos diferentes, aproveitamentos de leites diferentes. E esse tipo de leite só faz a gente prejudicar o paladar da criança e a vida da criança. Quanto mais açúcar eu der, mais ela vai me pedir. É o mesmo vício que eu tenho com outras drogas. Então, é aquilo de não dar para a criança o que ela não sente falta, que é o que a gente conversa sobre alimentação. Né? Por que eu não boto sal? Porque não precisa, ela não conhece, o rim não está formado. Por que não pode dar um biscoito de maisena? Que ele não está te pedindo, linda. É o que todo mundo fala, né? Ai, tadinha, tadinho, tá aguando. Tá aguando. A criança tá assim, olhando pro teto. Tá nem aí. Tá nem Mas aí. às vezes ela pode estar olhando. A Lívia, olha, cara, tudo que eu pego, ela quer. Mas não necessariamente porque é um chocolate, né? Exato. É só se uma eu der curiosidade. se eu der sei lá, um brócolis pra ela... Sim, se eu usar a embalagem do brinquedo, do biscoito, ela vai gostar. Muito mais. E aí, a gente falando da diminuição da produção de leite, quando desce a menstruação, pode diminuir? Depende. O que acontece, na verdade, é o efeito contrário. A menstruação desce quando a gente entra, geralmente, na introdução alimentar. Quando a criança começa a ir menos no peito. Então, não diminui a produção porque menstruou. Ela menstruou porque diminuiu a demanda do peito. Entendeu? Então, essa é a consequência. O que pode, às vezes, diminuir é uma pílula anticoncepcional de uma maneira errada. Uma mãe que voltou a trabalhar e não está fazendo ordenha. O leite parado no peito, ele tem uma comunicação com o cérebro de que, olha, não precisa produzir, eu estou aqui ainda. E aí, essas mensagens de maneira repetida faz a gente diminuir, em geral, a produção de leite. Então, assim, voltou a trabalhar, quer manter a ordenha, quer manter a produção, tem que ordenhar de 2 em 2, 3 a 3 horas. Vamos, Letícia? Vai. Ele tá fugindo dessa pergunta. Tá aqui, ó, já tô jogando. Cercadinho. Ó, pra quem não tá entendendo, eu tenho um cercado em casa, que eu acho que é 2 metros, 2 por 2, se eu não me engano. Ou 1,80. É grande pra caramba. Até as meninas ainda brincam, pô, é maior do que o quarto da criança. Aham. E a Vanessa é a maior hater. Tira o cercadinho, Letícia. Ela, toda vez que eu posto, eu recebo eu até mando pra Natasha. Quer postar quanto aqui, ó? 5 minutos. Quantos minutos ela vai vir falar? Vem comentário. E ela me explicou que atrasa o desenvolvimento da criança. Explica melhor. Que eu não Na verdade, sei assim, o que acontece é que nessa idade que a Liv tá, né, que é uma criança de 9 meses a 1 ano de idade, uma criança que ela tem curiosidade e ela não tem medo. E isso são 2 fatores que são imprescindíveis para o desenvolvimento da criança. A ausência de medo e curiosidade. Então, ela quer escalar tudo. Ela quer ver o que tem em cima da mesa. Então, ela está pensando como é que ela vai subir na cadeira para chegar em cima da mesa. E quando eu limito aquilo, eu limito o raciocínio dela de chegar até lá. Então, eu preciso que ela tenha esse fator de explorar, esse instinto de exploração. E até de você limitar, falar, não bota a mão na tomada, não puxa o fio. E aí, quando ela fica no cercadinho, é como se ela estivesse sempre no mesmo lugar, com os mesmos brinquedos. E aí, ela vai minando dentro dela. Não vou pra lá mesmo. Nem com a porta aberta? Não consigo. A portinha? Não. Não. Não, porque lá em casa fica aberto, porque senão a Gaia pula. E daí é bem mais perigoso, né? Às vezes ela tá ali brincando, a Gaia vai lá e então pula. Não tá cercada. Então eu deixo aberto. Mas aqui é o espacinho ali pra, tipo, eu preciso ir no banheiro, né? Preciso fazer minhas necessidades básicas, tomar um banho. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, mas ela fica 5 minutos. Tá, nem 5 minutos? É isso, é igual aquela cadeira de... Olha, eu tentando te ajudar. É igual aquela cadeira balanço. Que fica assim, de balanço, que tem os brinquedinhos aqui. Serve pra isso também. Tá sozinho com a criança, precisa ir no banheiro, precisa tomar banho, precisa Sem cozinhar. Rede de apoio. Sem rede de apoio. Senta aqui que eu já te pego. Mas senta aqui que eu já te pego, daqui a pouco começam... Ai, fica aí que eu tô no telefone. Aí a criança que ficava 5, tá 15 minutos. Daqui a pouco ela tá meia hora, daqui a pouco ela dormiu, você fala pra mexer não que ela tá dormindo.
E aí, quando você vê, ela ficou o dia inteiro ali dentro. Eu, às vezes, acordo, porque ela acorda cedo. Aham. Aí eu jogo meu travesseirinho, Dorme as duas no fecho. cercadinho. E eu sei que ali ela tá segura. Aham. Não tem o perigo dela explorar a casa, Sim. porque ela tá segura. Mas, eu já entendi. Tchau, Já cercadinho. É o que eu falo no Tummy Time. Se a gente não colocar no Tummy Time, eu vou ter que pagar alguém pra fazer Tummy Time na minha filha. E aí, se ela não explorar isso, daqui a pouco eu tô pagando alguém pra fazer isso. Vai lá na terapia ocupacional, aí passa no rolo, aí sobe não sei o quê. Você fala, cara, podia ter feito isso em casa. Mas eu coloco daí no cercadinho o rolo, não tem problema. Eu faço um camping pra ela ali dentro. Tá tudo certo, faz um playground lá. Que mais? Não, pediatra, essa aqui já é a mesma que a outra, vamos lá. Você acredita na eficácia das vacinas da forma que pode ser feita nos Estados Unidos, que é através da homeopatia? Intramuscular. E até o Zé Gotinha agora tá se aposentando um pouquinho. Nossa poliomielite oral vai embora. Não por isso, tá? Ela vai embora por outras questões. Mas eu ainda acho que tem que ter replicação de vírus dentro do nosso corpo, tem que mostrar o antígeno. A nossa parte gástrica ali, ela digere muita coisa, então, como qualquer homeopatia, eu acho que ela tem que ser uma aliada e não um substituto. Não dá para eu substituir a vacina pela homeopatia. Não dá para eu substituir o tratamento de asma por homeopatia. Dá para eu fazer um conjunto. Dá para eu fazer o aerolim e as bolinhas. Não dá pra fazer só as bolinhas. Comi muita bolinha quando era Muita? criança. Mas muita bolinha. Muita. As gotinhas, Minha rinite, né, minha da- bronquite, minha sinusite, tudo meu it tá aqui. Mas eu comia bolinha, eu tinha tartaruga, fazia natação e o aerolim. E o Berotec, que na minha época era o Berotec. Cara, minha mãozinha aqui, ó. É. Era isso, tudo isso junto. E agora só uma... Posso dar um alerta, falando em Berotec? Eu Pode. preciso dar um alerta em relação a erro de administração de remédio. Pelo amor de Deus. Olhem sempre a prescrição antes de dar o remédio pra criança. Eu cheguei na emergência uma vez, tinha uma criança que, em vez de fazer 5 ml de soro e 3 gotas de Berotec, fez 5 ml de Berotec e 3 gotas de soro. A criança estava assim. E aí, interna, nananã, toda aquela história. A criança, meu consultório mês passado, em vez de fazer 0,8 ml de paracetamol, fez 8 ml. O que fez? Quase transplantou o fígado. Então, muito cuidado. Tá cansada, vai pedir para um terceiro dar o remédio, manda a prescrição, lê lá, é 0,8, tá certo? Tá, deixa eu ver, manda foto da seringa. Tá bom, tá certo, pode dar. E se tiver alguma dúvida, pergunta pra Se pediatra. tiver na dúvida, não faça. Não faz. Espera a mãe chegar, manda pra pediatra, vai na emergência. Eu prefiro que vá na emergência e faça lá dentro. Sim. Tá na dúvida. Mas não faz errado em casa. Mesma coisa com medicação perto da criança, né? Total. Eu vi outro dia uma criança estava em coma porque tomou Nelsoro. Nelsoro, isso. Acontece muito, já peguei também. Às vezes ficaria na cabeceira da cama dos pais ou embaixo do travesseiro, aí a criança vai lá, pega e boca. Sempre no alto. Sempre no alto, produto de limpeza, remédio, álcool, às vezes tem cervejeira, geladeira de vinho, e a criança já consegue abrir, aí quebra, se machuca com vinho, com vidro. Exatamente. E só uma última coisa pra gente finalizar, porque já está Não, no final. Rastreio de autismo, que a gente sempre vê no Instagram aqueles vídeos, né? De, meu filho tem isso, é autista e tal. É sempre feito na consulta? Como que funciona? Todo atraso de desenvolvimento tem que ser visto por neurologistas. Não quer dizer que sempre vai ter atraso de desenvolvimento, mas sempre tem que ter visto. Então, atraso de desenvolvimento motor, uma criança que comia bem parou de comer, mas parou de comer mesmo, né? Aquela criança, mas ele só come o que ele gosta. Não, parou de comer, por causa de textura. Olha, agora ele só aceita batido. Antes ele comia super bem. Deu um passo para trás. Transtorno neurosensorial. E, Vanessa, não consegue pisar na grama, areia, barulho alto, mas barulho alto do rotina, assim. Liquidificador, aspirador de pó, comportamentos estereotipados, né? Então, mãos estereotipadas, contar dedos, fala, atraso de fala, a gente tem bastante, dificuldade de socialização, crianças que não sabem brincar da maneira correta com os objetos, então a parte de ilusão, né? Não consegue botar bebê para dormir, o carrinho para andar, então enfileira as coisas, organiza, se você vê a sua dispensa está organizada, sua criança de 1 ano e 4 meses está organizando por cores e por tamanhos as coisas, fala, eita, deu ruim. Calma, não necessariamente, a gente precisa investigar. Tá? Então, assim, 1 ano e 6 meses, obrigatoriamente, é MCHET. O MCHET, ele não dá diagnóstico. Ele faz uma peneira. Se aquela criança não passou na peneira, o neurologista tem que avaliar. Né?
O MChat é um questionário que tem dentro da caderneta de vacinação, o que é um absurdo muita gente não conhecer. Está dentro, na caderneta. Você vai lá, seu filho nasceu, você mandou fazer a caderneta linda. Tem mais de 100 páginas. Muita gente nunca abriu para ler o que tem lá dentro. Não custa nada. Várias madrugadas você vai passar acordado, pega para ler aquilo ali. Vai lendo igual o livro. Cada dia 5 páginas, está tudo certo. Mas tem lá escrito o MChat, a gente faz com 18 meses. E se der chamar atenção, neurologista. Perdeu o marco de desenvolvimento? Neurologista. E se for necessário, e se for um TEA, a gente vai atuar o quanto antes possível. Que qual é a atuação? Terapia de suporte, a princípio. Terapia ocupacional, fono, físio, o neuro, se for necessário lá na frente, medicação. Então, eu acho que o medo é o medo do desconhecido. Mas quando você começa a conhecer, você fala, não precisa tanto medo assim, porque algumas coisas a gente consegue resolver muito bem, obrigada. É um diagnóstico muito difícil, é um diagnóstico que é feito por especialista. A gente tem um espectro, então não quer dizer que todo mundo vai ser igual. Eu tenho crianças no meu consultório que são autodidatas, e têm déficit e têm altas habilidades, mas que não conseguem viver em sociedade, não conseguem ficar na escola. Então, assim, é muito bem de um lado e do outro lado tem as suas demandas. Então, não é só aquele TEA clássico que a gente conhece e vê em vídeo que todo mundo dá o diagnóstico, mas é aquela criança que é um pouco mais retraída, aquela criança que não fala, mas faz todo o restante, que faz contas muito bem de cabeça, mas a parte emocional não consegue lidar. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Perder o marco de desenvolvimento motor, neurológico ou de alimentação, e tem que fazer o MChat todo mundo a partir de 18 meses. Não sabe o que é? Pergunta para o seu pediatra. Tá aí uma boa filtro para saber se o pediatra é atualizado. O que é MChat, querido? Não sei. Obrigada. Tchau. Vanessa. Arruma um lugar aí. E aí, hoje até fiz essa pergunta lá no grupo. Para falar, tem alguma idade máxima? Porque acho que tem até uma certa idade de falar tantas palavras. Como é que é esse marco? A gente tem um marco de 18 meses, que é esse 1 ano e 6 meses, né? De 10 a 50 palavras. Mas para cair em atraso, é a próxima idade que a gente tem, 1 ano e 9. 1 ano e 9 não chegou fazendo isso, a gente cai em atraso, a gente vai para fono. Tá? Mas às vezes eu mando antes disso, quando eu vejo que, cara, chegou com 1 ano e 6, nem mamãe, papai, água não rola. Que são as palavras que a gente mais tem de facilidade. Então, a gente consegue perceber qual é a criança que vai chegar no marco e a criança que não está tendo nem estímulo em casa, não parte só da criança. Às vezes a gente bota muita culpa na criança, mas ela não fala, ela não come, ela não manda. Tá, mas qual é o seu peso nisso? Você conversa com ele, você anda com ele, você leva ele na rua, você mostra as coisas que acontecem? Não adianta, não é um problema só da criança. É um problema dali dentro da família que a gente tem que resolver. Bom, a gente chegou ao fim. Dá pra ter parte 2? Dá pra ter parte 2. Não, tem que ter 2, 3, tem que fazer uma live, né? Porque a quantidade de perguntas... É bastante. Nem peguei as minhas que estavam lá. Pois é. A gente vai ter que fazer uma parte 2 pra responder só mais perguntas. A gente faz uma live também no Instagram, acho uma boa. Respondendo. Bom, obrigada. Imagina, sei que seu tempo é super corrido, a gente sabe bem disso. E você disponibilizar seu tempo aqui pra gente foi incrível. Imagina, foi ótimo. Foi por você que nós nos conhecemos. Então, mais uma vez, obrigada. Até o agradecimento. Agradecimento especial. E, gente, quem gostou, curte, compartilha, manda aí pra mamãe, vovó, aqui ó, vovó, sogra. Vanessa agradece e a gente também. Com certeza. Bora levar conteúdo de qualidade e atualizada, né? Isso aí. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.